Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, Deus tem uma palavra muito, muito poderosa ao teu coração. Ele vem iluminando há dias uma palavra forte e eu preciso passar para vocês. 2 Samuel capítulo 8, versículo de número 13 e 14, está escrito assim: voltando de sua vitória sobre os amorreus, Davi aumentou ainda mais o seu renome. E no versículo 14, na parte C, está escrito assim, ó: e o Senhor fazia com que Davi triunfasse em todas as partes por onde ele ia. Falar sobre Davi é falar sobre renúncia, é falar sobre guerra, falar sobre batalha. Falar sobre Davi é falar sobre perseguição. Falar sobre Davi é falar sobre resiliência. Davi teve todas essas coisas em sua vida, grandes experiências, porque Davi era rei, Davi era pai, Davi era filho, Davi era pastor. Exatamente nesse momento, o rei Davi, no capítulo de número 8, Deus está entregando muitas vitórias para este homem. Põe pausa aí, meu querido. Falar sobre Davi é falar sobre resiliência, falar sobre força. Davi é um homem que tem experiência, ele foi pai, ele foi rei, Davi foi filho, Davi foi perseguido, um perseguido. Davi é um homem que Deus escolheu. E é exatamente em todas as posições que Davi ele se encontra, são posições que ele se encontra em guerras, se encontra em batalha. E eu me pergunto o porquê que Davi, por ser escolhido por Deus, alguém onde as mãos do Senhor estavam sobre a cabeça dele, teve que passar por tanta perseguição, teve que passar por tanto aperto, teve que fugir várias vezes. E por muitas, o Senhor Deus entregou vários inimigos na sua frente. Sabe por que isso? Porque Deus estava lapidando o coração de Davi. Deus estava lapidando Davi, deixando ele na estrutura que Deus ele queria. É como se fosse a palavra querite, significa vou te cortar até você estar na posição que eu quero. Falar sobre Davi é falar sobre todas essas coisas. E a gente consegue entender no capítulo 8, versículo 13, que diz que voltando Davi da sua vitória, Deus entregou muitas vitórias porque a mão do Senhor é sobre ele. Eu não sei o que você está passando na tua casa, qual é o teu cenário, mas independente do qual cenário que é, entenda, você é um escolhido. E quem é escolhido vai passar por perseguições. Quem é escolhido vai passar por apertos. Quem é escolhido vai passar. Quem é escolhido tem que renunciar, e escolhido não tem escolha. Uma vez que você é escolhido por Deus, os caminhos vão se fechar. Mas tenha em mente uma coisa: Deus vai abrir os caminhos. Vai se levantar o gigante Golias como se levantou contra Davi. Mas para quem é escolhido, Deus vai derrubar o gigante Golias. Vai vir o leão, vai vir o urso para tentar te atacar, te desanimar, atacar o seu dia. Mas o Senhor Deus vai te dar vitória. Entenda uma coisa: Davi, ele era unânime com Deus. Por quê? Porque quando veio o leão para atacar Davi, Davi se levantou para ir contra o leão. E foi exatamente nesse momento que ele se levanta para ir contra o leão, ou para ir contra o urso, ou para ir contra o gigante. Deus deu vitória em todas as suas guerras, em todas as suas batalhas. Quem é escolhido tem que se reerguer e lutar suas batalhas, lutar suas guerras. A resiliência de Davi de se levantar depois de uma queda, de se levantar depois de uma derrota, fez com que ele se assentasse no trono. Existe um trono para você, mas para isso você precisa vencer o gigante, precisa vencer o Golias, precisa vencer o leão, precisa vencer o urso, precisa vencer todas as instabilidades que te cercam negativa, precisa vencer as injúrias, as afrontas. Com isso o Senhor Deus te dá vitória. Tem um trono preparado para você, tem uma cadeira de honra, mas para isso você precisa se reerguer, se levantar, tomar um 2025 abençoado para a tua vida. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus que toda ferramenta do adversário preparada contra a tua vida não prosperará, porque Deus é contigo. Recebe essa palavra em nome de Jesus.